Você já ouviu falar de Hipátia de Alexandria? Filósofa, astrônoma, matemática e professora, Hipátia desafiou o papel das mulheres no século IV e pagou um preço altíssimo por isso. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na fascinante vida e legado dessa mulher extraordinária, cuja história é marcada por sabedoria, ousadia e tragédia. Para entender a vida de Hipátia, precisamos entender o mundo onde ela viveu. No século IV, a Alexandria era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Fundada por Alexandre o Grande, em 331 a.C., era um centro de aprendizado e cultura. Lar da famosa Biblioteca de Alexandria, onde os maiores intelectuais da época se reuniam para estudar e debater. No entanto, essa era também uma época de grandes transformações. O Império Romano estava em declínio e o cristianismo se tornava a religião dominante, muitas vezes em conflito com as antigas tradições pagãs. Nascida em Alexandria, Egito, por volta de 370 d.C., ela era filha de Teon, um grande matemático, filósofo, astrônomo e último diretor do Museu de Alexandria. Ele foi um prolífico autor, editor e comentou obras de pensadores como Euclides. Hipátia descende de uma família de relativa nobreza e destaque na sociedade. Ela foi instruída desde cedo nas ciências e na filosofia pelo seu pai. Isso já era um grande diferencial em relação às mulheres da época, pois era muito raro que elas recebessem uma formação desse nível. Segundo o filósofo Damáscios, Hipátia superou todas as expectativas e foi muito além do conhecimento do próprio pai, tornando-se uma das maiores mentes da sua época, tanto em matemática quanto em astronomia. Ela ficou conhecida como a primeira matemática da história. Em busca de mais conhecimento, Hipátia foi estudar em Atenas, se especializando na filosofia neoplatônica, uma corrente filosófica que buscava entender o universo por meio da razão. Ela dedicou sua vida ao trabalho, por isso optou por não se casar. Quando questionada, afirmava estar casada com a verdade. Ao regressar a Alexandria, tornou-se professora de matemática e de filosofia. Hipátia assumiu a posição de sua família na Academia de Alexandria, onde se destacou como professora. Suas aulas atraíam estudantes de todo o Mediterrâneo, e sua influência era grande entre os pagãos e cristãos, que buscavam sabedoria em uma época de conflitos religiosos. Ela se tornou conselheira de Orestes, o prefeito do Império Romano do Oriente, e também seu ex-aluno. Sempre tratou todos seus alunos igualmente, sendo educada, racional e tolerante, o que muitas vezes despertava ciúmes e inimizades. Frequentemente, ela era vista em público na presença de magistrados, indo a assembleias onde só havia a presença de homens. Sua habilidade para falar em público era impressionante, cativando ouvintes que vinham de longe somente para ouvir seus ensinamentos. Hipátia era conhecida por sua contribuição na área da matemática, especialmente a geometria e astronomia, e com seu trabalho sobre os movimentos planetários, dedicando-se também à filosofia e medicina. Em matemática, sua pesquisa foi apresentada em numerosos manuscritos, como
Comentário sobre a aritmética de Diofanto. Diofanto foi um importante matemático da antiguidade, considerado o pai da álgebra. Juntamente com seu pai, escreveu Elementos de Euclides. Ela também reescreveu um tratado sobre a obra As Cônicas, de Apolônio, tornando os conceitos deste filósofo mais simples e fáceis de interpretar. Infelizmente, muitas de suas obras se perderam no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Muito do que se conhece hoje é graças à sua correspondência com seu aluno Sinésio de Cirene. Ambos compartilhavam o mesmo gosto pela matemática e astronomia, porém Sinésio preferiu seguir a carreira de bispo. Hipátia foi um dos últimos intelectuais conhecidos a trabalhar na Biblioteca de Alexandria. Ela inventou um novo e mais eficiente método para fazer grandes divisões. Esteve envolvida na criação do astrolábio, do hidroscópio e de um aparato para medir líquido. Durante o governo do bispo Cirilo, que estava determinada a consolidar o poder da Igreja, as tensões políticas e religiosas aumentaram. A Alexandria do século IV já não era mais apenas um centro de aprendizado. Graças ao crescimento do cristianismo, surgiram tensões entre os seguidores da nova religião e os pagãos. Hipátia, apesar de não ser pagã no sentido estreito, era associada às antigas tradições e defensora do racionalismo científico grego, o que a colocou em um lugar de risco. Ela passou a sofrer uma intensa hostilidade, sendo acusada de blasfêmia, de ter sentimentos anticristãos, por se recusar a trair seus ideais. O conflito entre Cirilo e Orestes, o prefeito romano de Alexandria, culminou na tragédia. Orestes, que era um defensor da cultura clássica e do governo secular, tinha Hipátia como aliada. Isso a colocou diretamente no caminho de Cirilo, que via nela uma ameaça ao poder da Igreja. Numa manhã de Quaresma, de 415, Hipátia foi emboscada na rua, quando regressava para casa na sua carruagem. Uma multidão de cristãos radicais arrancou-lhe os cabelos, a roupa, desdobrando e queimando seu corpo. Um ato de violência bárbaro e covarde. No entanto, Hipátia nunca foi contra o cristianismo. Ela sempre foi tolerante com todas as crenças, aceitando alunos de todas as origens e religiosidades. Apesar de sua morte trágica, o legado de Hipátia perdura até hoje. Ela se tornou um símbolo do intelecto humano, da resistência feminina em um mundo dominado por homens, e da luta pelo conhecimento e pela liberdade de pensamento. Seu nome é lembrado não apenas por suas contribuições à matemática e à astronomia, mas também pela sua coragem de viver como uma mulher intelectual em uma época que isso era praticamente impossível. Hoje, Hipátia é celebrada como uma mártir do conhecimento e uma inspiração para todos os que valorizam a ciência e a razão. A história de Hipátia é um lembrete poderoso de que o conhecimento e o progresso muitas vezes enfrentam resistência, mas também de que as ideias verdadeiramente grandes nunca morrem. Elas transcendem o tempo e continuam a nos inspirar. Se você gostou e quer saber mais sobre grandes figuras da história, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. O que você gostaria de ver no próximo vídeo?